Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro aqui, né, que é um livro da área de História, né, é um livro acadêmico, principalmente para quem está iniciando o curso de História. Esse livro é um livro muito importante que se chama O Sabor do Arquivo. Eu não tenho o livro normal, né? Eu consegui o PDF dele, imprimi e li ele, né, para a disciplina de Teoria da História, que é uma disciplina do mestrado, né, que eu estou cursando, que é o mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História, né, um mestrado a nível nacional. E esse livro ele nos propõe uma reflexão sobre o saber historiográfico, sobre a pesquisa histórica, sobre a escrita da história e principalmente sobre a natureza do arquivo, né, do arquivo que o pesquisador utiliza para fazer suas pesquisas, né? E arquivo aqui nesse livro ele tem um sentido bem amplo, né? Ele não é só o arquivo, a sala de arquivo, aquela sala formada só por papéis, né? Esse livro ele foi escrito por uma historiadora chamada Arlette Farge, né? Uma historiadora francesa, e essa historiadora ela tem um conhecimento muito profundo de arquivos, né? Ela trabalhou na Biblioteca Nacional de Paris, né? Trabalhou principalmente no arquivo da Bastilha, né? Da prisão, não sei se vocês sabem, a Bastilha era uma prisão, né? Utilizada para prisioneiros políticos durante o antigo regime, né? Lá na França. Então é um arquivo muito rico, né? Tem muitos processos de crime, né? Processos de pessoas que foram condenadas, né? Principalmente por crimes da época, né? Então, esse livro ele é muito importante para qualquer estudante que esteja iniciando o curso de História, né? Porque, como eu falei, ele nos traz uma reflexão sobre a própria natureza do conhecimento histórico, né? Como que se dá a relação do historiador com o processo de pesquisa, do arquivo, né? E também a própria questão do arquivo físico, né? Então, ela inicia o livro. Esse livro ele tem uma linguagem muito acessível, muito fácil. Não é ao contrário de alguns livros de teoria da história, né? Que são mais, como é que eu posso dizer, mais científicos, mais pesados, mais densos. Esse livro ele foi escrito, eu acho que a autora quando começou a escrever ele, ela tinha essa intenção de trazer os estudantes, né, de mostrar aos estudantes no início do curso de História que a pesquisa de História, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma pesquisa chata, enfadonha, né? Pelo contrário, é uma pesquisa cheia de vida, né? É uma pesquisa prazerosa, é uma pesquisa cheia de descobertas, né? A gente sabe que o trabalho do historiador é semelhante ao trabalho de um detetive, né? E tem as suas particularidades e as suas especificidades. Então, esse livro eu acho que ele tem muito essa intenção de o estudante que está iniciando o curso de História ele perceber, né? Porque a gente sabe, nós que somos professores, que somos historiadores, a gente sabe que muitos estudantes desistem, né, do curso de História, das licenciaturas, dos bacharelados, por achar, né, que
a pesquisa histórica é algo chato, enfadonho, né, e monótono, né? E aqui nesse livrinho, ela é um livro curto, né, só tem 120 páginas, então é praticamente um ensaio, né? Ela vai mostrar que, pelo contrário, né, a gente pode se surpreender muito fazendo pesquisas em arquivos, né? Para a maioria das pessoas que não conhece o trabalho do historiador, as pessoas pensam, o historiador é alguém que fica lá numa sala fechada, monótona. É claro que o arquivo ele tem essa característica, né? As salas de arquivos antigos, elas são salas fechadas, né? Nem todo o público tem acesso a elas. Mas o que essa autora tenta mostrar nesse livro é que nós historiadores é quem damos vida ao arquivo, né? E vida aqui significa nós historiadores, quando a gente passa pelo processo de pesquisa, a gente descobre muitas vidas apagadas pela história, né? Então esse é um aspecto muito importante, né, da pesquisa histórica, né, e da nossa profissão, né, mostra quanto a nossa profissão é importante, porque nós historiadores somos os sujeitos que damos vozes às vozes silenciadas da história, né, a gente dá voz aos sujeitos que foram silenciados na história, né, aos marginais, marginalizados, aquelas pessoas ditas relegadas a segundo plano da história, né? Então, essa historiadora, Arlete Farge, ela tem um profundo conhecimento da questão do arquivo físico, né? E também sobre a natureza do arquivo, né, em si. Então, ela nos propõe uma reflexão sobre a natureza do conhecimento histórico e da relação do historiador com o arquivo, né? Como nós historiadores, a gente já sabe, né? Ao contrário daquela história positivista que via as fontes históricas como a história em si, né? O trabalho do historiador para os positivistas era apenas relatar o que já estava nas fontes, né? A fonte era a representação da própria história, né? E hoje a gente sabe que o historiador, durante a sua pesquisa, durante o seu trabalho, de acordo com as perguntas que ele faz, de acordo com a sua predisposição, os seus saberes, as suas crenças, as suas ideologias, que vai interpretar essa fonte e vai dar vida a ela, né? Então, por exemplo, quando Carlos Ginzburg escreveu o livro O Queijo e os Vermes, ele encontrou um processo, né, de um moleiro lá da Inquisição que estava lá, esquecido em um arquivo, né, medieval, e ele transformou esse processo em uma história incrível, né, fascinante, que a gente conhece hoje. Então, o que é que isso significa? Significa que somos nós, historiadores, quem interpretamos as fontes e damos vida a essas fontes, né? E a versão da história que a gente passa para o trabalho escrito, né, para a narrativa, vai depender muito das perguntas que o historiador faz a essas fontes e das suas crenças, das suas ideologias e dos seus objetivos, porque o historiador ele é um sujeito do seu próprio tempo, ele é um ser humano, né? A história ela é feita por seres humanos. É claro que o historiador ele é um cientista social, né? Ele tem um método científico para fazer uma pesquisa, então ele não pode inventar algo que não existe ao interpretar uma fonte, né? Mas o que ele pode fazer é usar da sua imaginação
e fazer com que essa fonte ganhe vida, certo? Então, esse livro ele é escrito em uma linguagem quase que poética, né? Ela vai abordar todo o processo de como que funciona a relação da pesquisa do historiador com o arquivo, né? Da própria questão física, tátil do arquivo, né? Ela vai usar muitas metáforas. É um livro escrito de forma, eu diria, até poética, porque ela vai usar, por exemplo, a metáfora do mar, né? Que o arquivo ele pode ser considerado um mar de possibilidades, né? E que você pode se afogar nesse mar se caso você não tenha um norte, você não tenha uma perspectiva, né? E se perca no meio de tanta fonte, né? Então, a importância do historiador ter um método, né? Que é o método científico do historiador, né? Então, ela vai fazer com que a gente reflita sobre a própria materialidade do arquivo, mas não mostrando o arquivo como eu falei, né, como um monte de papel sem vida, né, e sem objetivos. A gente sabe, nós historiadores, a gente sabe que o arquivo ele é, antes de tudo, ele tem uma dimensão política, né? O arquivo ele é feito com determinados objetivos. Ele passa por seleções, por escolhas. Então, o arquivo em si ele já é um objeto político, né? Porque as pessoas selecionam, né, os documentos que devem estar lá. E quando eu falo documento, eu falo em qualquer tipo de documento, seja ele escrito, audiovisual, visual e objetos da cultura material, certo? Então, ao contrário do que muita gente pensa, o arquivo ele tem muita vida, né? Em cada parte do arquivo que o historiador vai pesquisar, ele pode descobrir uma infinidade de histórias, né? Que muitas vezes foram silenciadas pelos poderosos, né? Porque, como eu já falei, o arquivo ele tem essa dimensão política também. Então, muitos documentos, eles são, por exemplo, a gente vai falar sobre a ditadura militar no Brasil, né? A gente sabe que durante a ditadura militar, muitos documentos foram queimados pelos os ditadores, né? A gente sabe que muitos documentos foram queimados. Isso tem um objetivo político, né? Por que se queimaram esses documentos? Então, ela, ela vai nos mostrar, né, que o nome do livro se chama O Sabor do Arquivo, porque é justamente aí que está o sabor da pesquisa histórica, né? Ela vai mostrar que a pesquisa histórica ela tem um sabor, ela tem um objetivo. Ela é claro que é cansativo para um historiador fazer uma pesquisa, tem a questão da burocracia, né, que para o pesquisador ter acesso aos documentos, ele passa por todo um processo burocrático, né? Nem sempre os arquivos são abertos para a gente tem consciência disso, né? Então, o historiador ele tem que fazer um gesto de coleta de documentos e tentar interpretar essas fontes da melhor maneira possível, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou citar uma fala aqui do livro que ela diz mais ou menos assim: captar as falas e reconhecer muitas vezes no singular e no que parece imperceptível o acontecimento em história. Essa frase ela é basicamente a essência do livro, né? Porque o tempo todo ela tenta mostrar, né, que existem muitas falas, muitas vozes, né, naquele monte de papéis que estão lá escondidos na sala do arquivo. Existem muitas histórias de vida, né? Existe muita dor, muito sofrimento, muita alegria, saudade, tristeza. Então,
somos nós, historiadores, quem damos uma vida a esses papéis e transformamos, a exemplo do livro Queijo e os Vermes, que eu já citei, em histórias fascinantes, né, que fascinam todos nós. Por exemplo, no meu caso, eu sou um historiador que pesquiso história da morte, né, pesquiso em cemitérios, né, em lugares sagrados como igrejas. Então, no cemitério, né, citando como um exemplo de arquivo, existem muitas histórias de vida, muita dor, muito sofrimento, muita saudade, muita tristeza, né? Muitas histórias compartilhadas, né? Porque o cemitério ele é um lugar de memória, né? Que guarda muitas histórias de vida e lembranças, né? Então, essa historiadora, né? Que trabalhou muito com arquivos públicos, né, como eu falei, principalmente com arquivos da Bastilha, né, que era aquela prisão que existia política, né, lá na França Antiga. Né. Ela é uma historiadora muito especializada no século XVIII, né, nos processos crimes do século XVIII. Né, ela fez muitas pesquisas nesse sentido, né, de pesquisar os sujeitos que foram marginalizados na história, né, que tiveram suas vozes silenciadas pela história e que nós historiadores, a gente tem um papel muito importante que é dar voz a esses sujeitos, né? A gente sabe que o arquivo público, como eu já falei, ele é um espaço, antes de tudo, político, porque é selecionado, né, os objetos para se colocar lá, mas eu acho que a principal mensagem desse livro, né, O Sabor do Arquivo, é mostrar, né, que a pesquisa histórica ela é sim uma pesquisa prazerosa, né, ela cita várias metáforas durante a escrita do livro, né, e principalmente a metáfora do mar, né, para mostrar que o arquivo ele é um mar de possibilidades e de histórias, né? E segundo ponto é mostrar para os historiadores, né, que nós damos vida a essas histórias que estão apagadas e silenciadas nesses arquivos, né? Então eu acho que isso é muito importante, principalmente na época que a gente vive, né, na época odierna, que o mundo está sendo carregado por uma onda de negacionismo histórico, né? Existem pessoas aí negando o Holocausto, né? Negando a escravidão, né? Se a gente for trazer aqui para o Brasil, por exemplo, a gente passou por um pesadelo terrível, né? Que foi o governo de Bolsonaro, né? Que teve o extermínio planejado, sistematizado de quase 1 milhão de brasileiros, né, que foram varridos pela seita bolsonarista. Né? Então, é muito importante para nós historiadores a gente dar voz a essas vozes que são silenciadas por esses poderosos e que, se não fosse o trabalho do historiador, a sociedade não teria acesso a essas histórias, né? E a gente tendo acesso a essas histórias, a gente entende a própria dimensão da natureza humana, né? A história ela tem essa parte filosófica também, né? Porque ao contrário dos positivistas, a gente tem uma filosofia da história também, né? A história não é só uma narrativa de fatos, acontecimentos e datas e nomes de reis importantes. A história ela é a ciência que diz sobre nós mesmos, né? Que nos ajuda a nos entendermos e a melhorar o mundo. Então, pessoal, é isso. Esse livro ele é um livro sobre metodologia da pesquisa histórica,
sobre a dimensão do saber histórico, sobre como funciona o trabalho do historiador. E é um livro muito importante, principalmente para qualquer pessoa, mesmo que não seja da área de história, mas para você que está iniciando o curso de História, ele é um livro importante porque ele vai destrinchar e desmistificar muitas questões sobre a natureza do conhecimento histórico. Então, se você puder ler esse livro, eu recomendo. Um abraço.